A exploração do espaço já rendeu imagens de tirar o fôlego de paisagens alienígenas. Viajamos 5 bilhões de quilômetros para ver Plutão. Temos imagens de alta resolução de todos os planetas e até da superfície de outros mundos rochosos. Porém, um mundo que é muito mais próximo é ainda pouco explorado, e temos pouquíssimas imagens do que realmente acontece em seu solo. Isso mesmo, eu estou falando de Vênus. As complicadas missões Venera da antiga União Soviética fizeram história ao obterem as imagens mais complicadas já feitas na superfície de outro corpo celeste. No vídeo de hoje vamos entender como foi possível registrar as únicas imagens que temos da superfície de Vênus. Observando Vênus, não dá para ver muita coisa sobre a real natureza superficial, pois o planeta é coberto por uma camada muito espessa de nuvens de dióxido de carbono, que impossibilitam a visão na luz visível para quem está de fora. Apenas com exceção de um raríssimo registro feito no lado noturno do planeta, quando a radiação escaldante da superfície venusiana foi vista pela sonda Parker, o solo de Vênus nunca foi registrado de longe, como já fizemos com outros planetas. Já tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, eu vou deixar aqui no card para caso você queira ver depois. De qualquer forma, os problemas para chegar em Vênus já começam no espaço, pois a sonda precisa cancelar a velocidade orbital da Terra para só então começar a cair em direção ao nosso vizinho interplanetário. Para sair do Sistema Solar, só precisamos acelerar. Para cair em direção a ele, precisamos cancelar a velocidade orbital que a sonda já possui por conservar a velocidade que a Terra está orbitando a estrela. Para ir para fora do Sistema Solar, uma sonda só precisa vencer a gravidade da Terra e seguir o seu caminho. Ela não precisa cancelar o movimento de 108.000 km/h que ela continua fazendo ao redor do Sol. Para ela cair em direção ao Sistema Solar interno, a sonda precisa usar uma quantidade de energia 55 vezes maior do que uma viagem para Marte, a fim de cancelar essa velocidade orbital. Mas depois que finalmente conseguimos cair em direção a Vênus, mais problemas aparecem. Primeiro, a natureza implacável do planeta é um dos problemas mais difíceis de se lidar por lá. Começando pelo fato de que estamos falando de um ar 93 vezes superior à densidade atmosférica da Terra ao nível do mar. Vênus é só um exemplo claro do que acontece com o planeta se muitos gases do efeito estufa ficarem fazendo parte de sua atmosfera geral. Em Vênus, o dióxido de carbono é responsável por cobrir 95% de todo o ar do planeta, além de termos traços de nitrogênio e até ácido sulfúrico. De fato, é um lugar com características infernais, e considerando toda a sua reflexibilidade da luz do Sol que existe para o espaço, Vênus até poderia ser um planeta gelado, mas o pouco calor que entra em direção à superfície já é capaz de proporcionar uma temperatura global de impressionantes 463 graus Celsius. Essa temperatura é capaz de derreter chumbo. Basicamente, a atmosfera esbranquiçada do planeta reflete boa parte da luz do Sol que chega, mas considerando a sua breve proximidade com a estrela, ele recebe bem mais luz por centímetro quadrado do que a Terra. Porém, o pouco que absorve não sai de volta para o espaço, o que vai causando um abafamento constante, criando efeitos físicos extremos, capazes de destruir qualquer coisa viva, além das sondas. Dessa forma, abaixo das nuvens, encontramos então um ambiente nada agradável para a vida como a conhecemos. Mas nem toda a atmosfera do planeta é tão hostil assim, pois existem altitudes em que a temperatura pode ser incrivelmente agradável. A cerca de 25 km acima da superfície, a incrível pressão atmosférica esmagadora dá lugar a um ambiente mais ameno. A temperatura se iguala à da Terra e o lugar fica incrivelmente mais aceitável para viver. Porém, não há onde pisar, pois essa é uma região suspensa no ar. A ideia futura é que uma missão, ainda na fase conceitual, lance algumas espécies de dirigíveis que ficariam suspensos por lá.
De qualquer forma, as únicas sondas que foram capazes de pousar funcionais em Vênus foram as sondas da missão Venera, que por fim registraram as fotos mais raras e difíceis da história da exploração espacial. O programa Venera começou em 1961, se estendeu até cerca de 1983, quando lançou quase 20 sondas em direção ao nosso vizinho interplanetário. Tudo começa com as sondas Venera 1 e 2, só que os engenheiros soviéticos não esperavam que perdessem o contato com elas antes mesmo de chegar ao planeta, mas são como os erros que vêm à perfeição. A sonda Venera 3 conseguiu chegar em Vênus e transmitiu dados até o momento em que tocou a atmosfera, mas perdeu o sinal logo depois. Essa se tornou a primeira sonda a pousar de fato em outro planeta, apesar do pouso não ter sido controlado. A sonda seguinte, a Venera 4, conseguiu penetrar 25 km na atmosfera de Vênus, analisou os gases de perto e pela primeira vez sabíamos com detalhes a composição real daquele ar. Porém, a sonda não conseguiu chegar funcional ao solo e foi totalmente destruída pelas condições severas do planeta. Com tantas sondas já perdidas, os soviéticos começaram a entender que Vênus não estava para brincadeira, quando lançaram as Veneras 5 e 6 na forma de sondas atmosféricas para saber de fato qual a pressão que existia ali embaixo. Ou seja, essas aqui não possuíam a capacidade de fazer qualquer fotografia. O programa seguiu em frente, veio a Venera 7 e 8 bem sucedidas, mas ainda sem câmeras para fotografar a superfície. No entanto, em 1975, a Venera 9 conseguiu obter a primeira imagem já vista de outro planeta. E não era qualquer planeta, era Vênus, o nosso vizinho mais próximo. Era a primeira vez que a humanidade via rochas venusianas com nitidez, uma visão que era incrível até mesmo para a tecnologia da época. Mas a verdade é que o sucesso absoluto dessas missões só vieram a partir das missões 13 e 14, quando finalmente tínhamos imagens coloridas da superfície. Pousando em março de 1982, a sonda Venera 13 suportou a tóxica e quente atmosfera de Vênus por apenas 2 horas, tempo suficiente para enviar imagens com alta definição para a Terra, revelando o planeta com uma nitidez muito boa. A missão de número 14 também retornou com imagens, e finalmente uma visão ainda mais deslumbrante surgia, considerada até então a imagem mais nítida já feita de Vênus na história. Depois de mais de 40 anos, essas aqui ainda continuam sendo as únicas fotos da superfície daquele planeta. Ninguém mais arriscou enviar sondas funcionais até lá, pois o desafio de engenharia para uma missão tão complexa quanto essa não é tão simples de resolver. A NASA até pretende lançar a missão Da Vinci, que vai medir com alta precisão o ambiente por ali. A agência pretende que a missão seja implantada em Vênus por volta de 2030, quando a sonda feita de titânio, que é um dos metais mais fortes da natureza, terá cerca de 1 metro de diâmetro e registrará fotos ainda mais nítidas da superfície. Essas aqui são, portanto, as imagens mais difíceis já feitas em todo o sistema solar. As missões Venera já estão marcadas na história da exploração espacial, e só prova como a nossa curiosidade pode nos levar a lugares incríveis. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!